Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus para que esteja abrindo nossos corações, nossas mentes, para ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo nos orienta sobre as Escrituras Sagradas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui vivos, ter acordado neste dia, que é uma dádiva, Senhor, estar aqui com meus irmãos que se dispuseram de seus tempos e aqui estão dando, Pai amado, a sua primeira oferta do dia, que é o seu tempo. Pai, obrigado por estes irmãos, obrigado por esses jovens, Senhor, que se dedicam, Senhor, a fazer a parte, Senhor Jesus, da produção, da mídia. O pastor Joés, que aqui está, a minha vida, os irmãos que estão a caminho, e todos os irmãos que estão, Senhor Jesus, precisando de um toque especial na vida. Se conosco, Pai. Estamos aqui não para falar de nós mesmos, mas para entender apenas aquilo que a sua palavra diz. Em nome do Senhor Jesus. A versão que vai ficar no controle aí, é você, Adriano? Então, é nova versão internacional. Essa versão, irmãos, ela tem pode sentar, ela tem uma linguagem mais popular, uma linguagem mais fácil de compreensão. Alguns termos você pode achar diferente aí se você for buscar na sua versão. Mas geralmente são sinônimos, né, que não interferem no sentido da mensagem. Então, fique tranquilo. Se você quiser acompanhar pelo telão, a gente vai ter uma leitura homogênea, né? Todos vão ler no mesmo sentido e na mesma palavra que está ali. Então, como foi sugerido pelo irmão na outra aula, né, pelo obreiro Edmundo, agora o irmão pode fazer a pergunta oficial. Eu entendi mais ou menos, só que eu lhe dei uma cortada ali, né, para não quebrar o raciocínio. Mas hoje é o dia. Eu tive que dar aquela cortada, varão, que senão tu me pegava pelo pé ali. Não, esquece esse negócio de atrapalhar, mano. Eu estou te pedindo desculpa. Muito bom dia a todos, né? Deus abençoe essa manhã cada um, né? Então, pastor, eu falei a respeito da palavra, né? No princípio era o verbo, né? Aí já era Jesus no começo, né? E no livro de Provérbios fala também da sabedoria, que a sabedoria aprendia com ele desde o início, né? Foi mais ou menos essa pergunta que eu fiz, né? Então ali tinha duas respostas, né? Então por isso que eu sabia que isso é um tema de estudo. E isso era um dos finais, né? Que é o que mais se apegam os doutores aí da teologia, né? Em dizer que ali estava o Jesus distinto. Agora, ao olhar superficialmente para esse texto, muitos leitores comuns, como foi dito no outro tema, né, no tema onde estava Jesus quando foi enviado, teve alguma dúvida ali? Quem veio? Adriel. Lembra, pelo menos, do estudo? Está tudo certo para você? Sim. E foi satisfatório, porque essa, né, é a questão. Para você, assim, ficou uma coisa vaga, ou a Bíblia diz outra coisa? Qual é a tua... Exatamente, porque ninguém conta. Conta o folclore. E você, Jonathan? Pode pegar o microfone aí, se quiser. Aí vai sair na filmagem. De várias maneiras, só que essa maneira aí foi mais abrangente, assim, né? Dá para entender mais, né? E entender uns pontos certos. Então, não ficou nenhuma dúvida, não. Deu para entender bastante. Irmão Edmundo, sobre o tema passado. Tranquilo? Deu para entender? Amém.
também. A irmã Aline não estava, né? Então, irmãos, voltando. Muitos leitores comum, que fazem sem maldade e outros com maldade. Quem são os que fazem com maldade essa interpretações folclóricas? São os doutores, né? São aqueles caras que você vê no debate aí, porque eles sabem do que a gente está falando. Que aqui o que nós vamos falar, por exemplo, hoje, é teologia, e não é uma teologia exclusiva da unicidade, é uma teologia que é dada lá nos seminários dele. Mas quando vai debater, eles mesmos distorcem o que é o padrão de seriedade de um estudo da palavra de Deus. Então, esses homens mal intencionados, né, como no estudo anterior, tentam, de qualquer maneira, personificar um ser distinto no ato da criação. Aliás, parece que é um vício dos trinitarianos tentar embutir uma segunda pessoa distinta ao lado do Pai em tudo quanto é situação. Deus enviou o seu Filho, está lá, ó. Lá no Gênesis, façamos, olha lá. Mas a Bíblia, ela não diz isso. O que diz é as crendices folclóricas. Não é diferente com esse texto. E eu vou tentar trazer a você, não porque eu tenho um vasto conhecimento, tem homens aí muito inteligentes dando aula de unicidade, que podem fazer muito melhor, mas eu vou tentar fazer com que vocês compreendam. Primeiro, vamos ler o versículo aqui, que é o tema nosso aqui de qualquer estudo, que se encontra no livro de Isaías 21, 5, 21. Vamos ler no telão aqui, juntos. Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Se vocês puderem acompanhar a leitura no telão, só faz a anotação à parte para ler depois na versão de vocês. Ai dos que são poderosos para beber vinho. Até a primeira parte mesmo, até o 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai daqueles que ficam inventando doutrinas errôneas para que embutir na cabeça e na mentalidade do crente comum que está iniciando na obra do Senhor, e eles já ensinam que a sabedoria era Jesus. Agora, se a gente lê o texto aqui superficialmente, e realmente a pessoa não tiver uma base, dá a entender se eu ensinar assim. Porque se eu pegar esse versículo que começa a falar de uma distinção ali, uma possível distinção, o 22, 8:22. O Senhor me criou como princípio de seu caminho. O Senhor me criou. Então, quando você pensa em um ser distinto, você já está ali vendo um ser que foi criado, certo? Foi criado. Então, isso já bate de frente ali com as ideias que é passada pelos trinitarianos. A palavra provérbios e o livro de provérbios em si se encaixa na categoria de livros de poesias. Preste bem atenção nisso. Bota aquela figura para mim, aquela figura das Bíblias. Se encaixa no livro de poesias. Isso aí, todo seminário vai dizer igual, unicista, trinitariano. Isso é teologia. Isso não é invenção do pastor André, tá? Isso são divisões que são feitas na Bíblia, e isso aí não é invenção, não inventei isso agora, tá bom? Se você for lá, espero que nunca vá, que não há necessidade, mas se você um dia conversar com uma pessoa que faz seminário, numa instituição trinitariana, vai dizer a mesma coisa.
O livro de Provérbios se encaixa na categoria de livro de poesia e se aplica uma regra gramatical chamada figura de linguagem. Achou aí, Jonas? Bota para mim. Está vendo ali? Ó? É uma figurinha meia michuruca, mas foi a que eu achei. Está lá, ó. Primeiro lá, ó. Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não dá para ver direito não, mas vocês vão deduzindo aí. Josué, Juízes e Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, aí vem Esdras, Neemias e Esther. Agora, a categoria de poesia são os vermelhinhos. Jó, Salmos, olha lá o provérbio no meio. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, você está se deparando, primeira coisa que você tem que ter em mente, desconstrua esse folclore, porque se você estiver aqui com essa mente debatendo na sua mente, você não vai entender o ponto de vista. Você tem que se abrir, se por acaso lá no cantinho do seu coração tem alguma dúvida sobre a Trindade, você tem que hoje se desarmar. Não, hoje aqui eu vou me rendo para ouvir o que esse cara tem para falar aí. Então, você tem que se desarmar dos seus conceitos. Como eu li lá no começo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, vamos lá. Então, o livro, são livros que usa figura de linguagem, comparação, contradição, parábolas, metáforas e hipérboles. Então, vamos ao que interessa. Primeiro ponto que nós temos aqui. O Senhor me criou. Então, se colocarmos, fazemos uma alusão que, para mim, biblicamente, a Bíblia não faz alusão nenhuma à Trindade aqui, à segunda pessoa. E eu vou lhe mostrar o porquê. A Bíblia ela vai sempre ser clara quando você a estuda. Então, algumas tradições dizem aí, possuía, mas a minha diz criou. Já esta é a primeira incompatibilidade com a doutrina da Trindade. Não existe começo na divindade. E se formos colocar Jesus como uma segunda pessoa distinta, logo ele não é Deus em pé de igualdade. Se eu colocar Jesus aqui lá atrás, ele perde o seu poder. Logo, ele não é Deus, porque um Deus não pode ser criado. Ele é eterno. Lembra do primeiro momento do estudo bíblico? Foi bem abrangente essa parte aí, né? Sobre eternidade. Então, já vimos aqui que ele, se for colocado literalmente, como fazem aí fora, Jesus já perde a sua divindade, porque ele foi criado. Ok? Por quê? A doutrina da Trindade se define assim, basicamente, vocês devem ter ouvido aí alguém falar sobre isso, coiguais e coeternos. Ou seja, sempre foram, nunca foram criados, são os três coiguais, coeterno, coexistente, tudo isso é definições da doutrina da Trindade. Conceitos populares sobre a doutrina da Trindade, eu já anotei, eu tinha 20 frases anotadas para tentar definir a Trindade. Só que eu perdi essa anotação. Ia falando com um, como é que você vê a Trindade? Eu anotava. Aí conversando, papapá, e já via o outro. Eu já vi ali Deus até esquizofrênico, pelas definições que eles fazem. Populares, tá? E alguns teólogos também. Mas mais a crendice popular. 20 definições. Tentativa de definir a Trindade. Então, a gente já vê aí que derrubamos a teoria da Trindade de cara. Amém? Alguém concorda?
Porque se você conhece a doutrina da Trindade, você vai concordar comigo. Eu concordo. 1-0, unicidade. Beleza? Então vamos lá. O placar está 1-0. Agora vamos ler, em cima desse tema ainda aqui, né, o Senhor me criou, Hebreus 1, de 1-12. Eduardo, lê para a gente. Vai aparecer no telão aqui. Pega o microfone, tá aí? Tá contigo, vai, manda brasa. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras ao nosso antepassado, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Dá uma segurada aí. Bom, no passado, Deus falou de várias maneiras. Várias foram as vezes que Deus se manifestou à humanidade. Lá no Velho Testamento, temos ideia que ali era um povo, se você for comparar com a ciência, um povo, homem neandertais, né? Das cavernas. Vou comparar ali, né? Eram bárbaros, digamos assim. Como eu preguei aqui uma vez, o mesmo Davi, que tinha um coração, a parte sensível de Davi, irmãos, era o Espírito Santo. Aquele homem era tomado pelo Espírito Santo, porque, na verdade, Davi era um homem de guerra. Então, como era a manifestação para ele? Como é que Deus se manifestava para os judeus daquela época? O El Shaddai, o Senhor da guerra. E ele entrava nas pelejas, e Israel, na maioria de suas batalhas ao longo do Velho Testamento, eram batalhas ganhas por milagres. Intervenção divina. Mas não era porque havia ali um ser, um anjo que ia lá, às vezes sim, a Bíblia fala que um anjo só matou, não sei se foi 1 ou 2 anjos matou um exército, mas a maioria das vezes era pela quantidade, pela fraqueza bélica da época, que era um povo que veio escravizado e de repente se tornaram guerreiros. Então todos esses aspectos mostravam que numa batalha, quem ganhava era o Senhor, o poder de Deus, que ajudava aquele povo. Então, a visão que aquele povo, a linguagem que aquele povo na época tinha, era uma linguagem diferente da nossa, que vivemos na graça de Deus. A manifestação de Deus hoje não é esse Deus. Isso era para eles, que eram bárbaros. E se não falasse a língua deles, eles não iam entender. Então, as manifestações de Deus eram dentro do contexto de vida que eles tinham. Guerra, irmão. Era só guerra naquele tempo. Então, como é que Deus vai se aproximar da humanidade que vive em guerra? Mas por vários momentos do Velho Testamento, ele tentou passar o recado. Eu sou o Deus de paz também. Se manifestou como Shalom, né? Como Deus de paz. E as guerras era pelo contexto da humanidade. Não era problema de Deus, não era que Deus queria aquilo. É pela desobediência do povo. E as nações, pastor, que ele mandava lá? Aí é um assunto muito mais profundo, que a gente tem em mente, daqueles povos que simplesmente eram povos que pegavam seus filhos e tinha cultura. Quando eu falo cultura, irmãos, era coisa mais natural, era como beber água. Era como tomar banho. Você sente algum peso de consciência de tomar banho? Não. Mas aqui então, aqueles homens também pegavam os filhos deles e jogavam no braço de Baal lá, para queimar bebês vivos. Então, e aí? Era cultural. Então, existem vários outros pontos teológicos, mas o fundamento não é esse. Agora, a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, continua. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pode ir. O Filho, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Pronto, aí. A expressão, o que está escrito aqui, irmãos? Repita aqui comigo, todos.
Estão com sono, mas vamos embora botar para fora. Vamos despertar. Expressão exata do seu ser. Continua. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, e ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, você é meu filho, eu hoje o gerei. Amém. Pode finalizar. E outra vez eu serei o seu pai, e ele será o meu filho? Ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz os seus anjos como os ventos, e os seus servos como fogo flamejante. Contudo, a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Centro de justiça é o centro do teu reino. Amás a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Também diz no princípio o Senhor. Firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas. O Senhor os enrolará como um manto, como roupas, eles serão trocados. Tu, porém, permaneceste o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém. E os teus anos jamais terão fim. Se você, de novo, começa a viajar nesse texto aí, porque você ainda não pegou a raiz do primeiro estudo que nós fizemos. Quando foi que ele foi enviado? Né? Onde estava o Filho quando foi enviado? Onde estava Deus? Quando falamos sobre a humanidade, estamos falando de dois temas aí. O Filho é a manifestação do Deus invisível, a exata imagem do seu ser, exata. Estamos falando de um título chamado Machia, Messias, que ele manifestou para ser o Machia. Mas quem era ele, na verdade? A imagem exata do seu ser. E ele teve princípio? Não. Tu, porém, permaneces o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Está se falando de eternidade. Então, como eu posso harmonizar a sabedoria como Jesus, se ela foi criada? Mas Cristo, ele foi gerado como homem. O primeiro tema, falamos sobre isso. Se você prestou atenção e deu sentido no primeiro estudo bíblico, você vai entender o que é o filho primogênito, o que é o filho gerado. Começou aonde? No ventre de Maria. A humanidade dele começou no ventre de Maria. Agora, o espírito que habitava nele era eterno. E como eu posso pegar esse espírito, levar para a eternidade e dar um começo nele lá? Não tem sentido. É uma contradição, uma congruência. Não tem como colocar um Deus na eternidade. Será que vocês estão conseguindo captar isso? Que eu consigo ver ele como um ser criado, como homem. E o espírito dele vindo e habitando aquele corpo, aquele manto de carne. Agora, quando eu tiro Jesus Deus e transformo ele numa segunda pessoa e levo ele para o campo da eternidade, aí foi lá quando nós lemos Gálatas 4:4, lembra? A plenitude dos tempos, falamos sobre isso, sobre a eternidade. Não tem como colocar um ser temporal. Por quê? Porque ele começa a ser filho quando ele foi gerado no ventre de Maria. Então, não tem como colocar um ser criado
E esse termo criação levar junto para a eternidade e andar ao lado do Pai. Oi, Pai, tudo bem? Como está? Tudo bem, tudo bom. Como é que está o povo da terra? Está tudo bem. Não tem como. Porque uma hora um dos dois foi criado. Porque está dizendo, eles afirmam essa contradição. Que o Filho foi criado lá. E se, não, irmão, não é assim, porque eles são coiguais, coeternos. Então, como querem colocar a sabedoria no lugar de Jesus? Se está dizendo claramente o texto, que ela foi criada. Então, quando a gente lê, a gente compra pronto um pacote de interpretação folclórica, criada na mente deles. E se nós não temos uma bagagem, a gente até sabe que eles estão mentindo, mas não sabe sair daquele sanhaço. Porque, superficialmente, está dizendo, mas o que está dizendo ali? É literal? Não. É um livro poético. E eu vou ainda continuar falando sobre isso. Vou bater nesse ponto aí. Então, concordam comigo vocês que essa parte aí, até aqui, vocês estão entendendo que a sabedoria ela foi criada. E eu não posso trazer esses termos para o filho, para dizer que ele estava lá com o pai, que senão eu tenho que reduzir ele, como alguma religião aí faz aí fora aí, reduzir ele a um semideus, porque essa é a interpretação que eles fazem. Aqueles que passam na porta aí, batendo, eles fazem essa interpretação. Jesus, para eles, não é Deus. Eu mostrei para o pastor Joedes uma revistinha deles, dizendo que ele não é Deus. Até aí, tudo bem? Estão pegando a linha de raciocínio? Amém? Alguma pergunta aí? Em cima desse ponto aí. Edmundo, fica coabido não. Bom, outro ponto. Então, posso continuar esse tema, né? Fui formada desde a eternidade. Bom, o mesmo ponto. Mas surge uma pergunta. Quem foi formado desde a antiguidade? Um ser distinto chamado por esse texto de sabedoria, pelos trinitarianos, pelo texto chamado de sabedoria e pelos trinitarianos de segunda pessoa da Trindade, não é isso? Ou seria um plano de salvação cheio de sabedoria? Aí é onde o irmão estava tocando aqui, agora a gente vai chegar lá. Talvez é onde você estava querendo fazer aquela comparação ali e tal. O que seria? A sabedoria estava onde? Do lado do Criador? Tá ok. Alguém pega uma cadeira para mim lá? Uma cadeira de plástico, que é melhor? Ou que tiver mais perto aqui. Vocês me acham um homem um pouquinho... Que eu tenho um pouco, 10%, 1% de sabedoria? Vou dizer que eu não me comparo a ninguém fora não, irmão. Estou aqui só aprendendo com vocês. Eu tenho um pouquinho de sabedoria? Quem vai ser o voluntário para sentar aqui? Essa aqui é a cadeira da minha sabedoria. Mas você não senta aqui não, você senta aí, ó, que é a sabedoria que está sentada aqui, a minha sabedoria. Me pergunta alguma coisa. Qualquer coisa. Assuntos gerais. É a minha sabedoria. Pode perguntar outra coisa para mim, irmão. Como foi seu dia? É muito fácil essa, né? Pergunta, responde aí. A sabedoria está sentada aqui. É constrangedor, né? Mais uma pergunta aí. Mais complexa, mexe com a minha sabedoria. Pergunta sobre os astros. Alguma pergunta sobre a NASA. Como que foi a viagem da lua do homem lá? Pergunta para a minha sabedoria. Qual foi a primeira pessoa a pisar na lua? Dá licença, meu.
Tá bom, só isso. Minha sabedoria estava distinta ali. Ó. Sabedoria é um ser distinto? Ou é o meu intelecto? Aí está lá Deus. Eu vou pular até tema aqui, não. Vou seguir aqui a rixa aqui. Estou com vontade de falar lá na frente. Vou pular um monte de texto. Não, vou seguir. Então, assim, a minha sabedoria está onde, gente? Está aqui. A minha sabedoria é quem, na verdade? Sou eu. Ela não sai de mim. Eu posso até conversar comigo mesmo, mas serei eu conversando comigo mesmo. O que eu vou fazer hoje, rapaz? Tem que comprar material para minha loja, abastecer. O que eu vou fazer, cara? Não tem ninguém para ir, não posso fechar a loja. Você está falando com um ser distinto ou falando com você mesmo? Você está falando com com o seu intelecto. E esse texto de Provérbios eu vou ainda a fundo para te provar, não vai ficar só por aí não. Que é um texto que está falando de linguagem figurada, de metáforas, de poesia. Tem aquele não sei o que lá, quando canto sabiá, não tem um negócio assim, um poema assim? Quem sabe esse poeminha tão popular? Não sei o que lá, onde canto sabiá, papapá, bonitinho esse poema, mas é um poema. Tem sabiá? Tem, mas o sabiá é de verdade? Não, é algo que foi construído. Assim como essa ideia continua sendo construída na mente de muitos, um ser distinto lá do lado do Pai. Mas não é só isso, vamos afundar ainda aqui, vamos aprofundar. A sabedoria estava em sua mente, no Logos, nos planos de salvação, mas não de uma forma personificada ao lado dele distintamente. O sentido da mensagem sobre a ótica verdadeira à luz do Evangelho, da graça de Deus, vejamos. Eu não vou falar, quem vai falar é a Bíblia, correto? Eu não vou ficar aqui inventando igual a gente vê nos debates aí, os trinitarianos, não, porque Constantino, e Tertuliano, e Bíblia, irmão. Porque falar até papagaio fala. E Bíblia? O que a Bíblia diz? Eles deixam a Bíblia responder? Não. E quando vai um lá que quer que a Bíblia fale, eles sufocam, interrompe, interpola, e não tem essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. É por isso que eu gosto do pastor Tony, porque o pastor Tony, quando vai lá, ele aproveita o momento e olha para a câmera e prega para a câmera. Ele aproveita o debate para pregar o evangelho, para pregar sobre a unicidade. Gente, eu posso ligar esse ventilador aqui? Estou sentindo calor, gente. Um carioca que sente calor, aberto, nunca vi isso. Vim para São Paulo, estou achando que ia sentir frio. Então, nós temos aqui em mente, irmãos, que ter essa ideia aqui da sabedoria como uma pessoa distinta tem que estar na Bíblia. E eu só posso colocar a sabedoria nessas condições aí, como sendo Cristo, como um plano, não literal. Literal, nem o próprio livro de Provérbios me permite isso. Nem a própria linguagem do texto me permite isso, porque eu seria leviano, eu estaria mentindo. Se eu chegasse para vocês aqui e falasse assim, irmão, não, é sim, a sabedoria aqui pelo texto, pela exegese do texto, pela semântica da língua portuguesa, ou simplesmente pela hermenêutica, que é o que nós vamos fazer agora, entrar na hermenêutica, basear nossos conceitos na palavra de Deus. Não, é, sim, uma pessoa distinta. Sabe o que eu estaria fazendo aqui agora? Se eu tivesse esse conhecimento e mesmo assim insistisse nessa ideia, eu estaria mentindo para vocês. Eu estaria, assim, sendo leviano e não trazer informação precisa do que é você estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus com ordem, com seriedade. Se você fosse tomar um remédio,
que esse remédio, uma dosinha a mais te matasse, você não ia ler a bula? Muitos vão lá e fazem, né? Mas se tomar um tiquinho a mais te mata. Você não ia ler a bula? E por que nós não encaramos a Bíblia com seriedade? Veja bem, eu também faço isso. Quando eu quero alguma resposta de Deus, eu não vou buscar macumbeira. Eu vou buscar, porque não é minha fé. A macumba não reside a minha fé na macumba. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu não faço muito isso, não. Mas eu já fiz muito isso na minha vida. Eu usava a Bíblia como urim e tumim. O que é urim e tumim? Aquelas duas pedras do sacerdote. Quando uma ficava acesa, era assim. A outra, quando acendia, era não. Era o urim e tumim do sacerdote, né, dos profetas. Eu abri a Bíblia como urim e tumim. Eu ia lá, o Senhor fala comigo agora aqui. E às vezes Deus falava. Mas isso é regra de doutrina bíblica? Não. Isso é uma coisa particular de cada um. Cada um tem sua fé, seu momento de fé. Agora, isso não pode ser feito para você ter uma resposta como essa aqui. Aí a Bíblia tem que falar, deixa ela falar, porque quando oramos, é nós falando com Deus. Senhor, papapá, ppp, abençoa, papapá, pipipi, papapá, repreenda, papapá, pipipi, papapá, e Deus está lá. E quando é que eu vou falar? Porque a comunhão, a oração, eu divido ela em algumas partes no meu pessoal. Vocês me veem quietinho muitas das vezes, a maioria das vezes primeiro que ela é íntima com Deus. Segundo, há o momento de unção. Nós pentecostais temos esse momento de unção. E eu tento me controlar, às vezes eu não consigo. Eu só me controlo no estudo bíblico. Na mensagem ali já é outro contexto, eu já entro no Pentecoste ali, já falo um pouco mais alto e tenho que me policiar. Isso é característica do pentecostal. Agora, a oração, você tem ela em 3 momentos. Você louva, chama a presença de Deus ali, invoca através de louvores. Muitas das vezes eu tenho levado para o monte a minha caixinha de som, ou então o microfone. Tem irmãos que exageram nesse monte, leva aquele troção aí, já atrapalha demais. Mas eu fico lá baixinho no meu canto, já procuro me isolar, para não atrapalhar o irmão que está do lado. Boto um louvorzinho, louvo a Deus, o engrandeço, agradeço, e se eu tiver alguma coisa para pedir, eu peço. São 3 momentos, fase de oração. E leio a Bíblia. Leio Salmos, oro Salmos, deixo ela aberta, para que eu lembre de que Deus também tem que falar nessa conversa. Então, no geral, nós temos que deixar Deus falar. Estudar a palavra de Deus, para que a gente entenda a mente do Altíssimo. Se você não deixar ele falar, você não vai entender. Ele nunca vai ter a oportunidade de dizer que ele é um. Por quê? Você não tem comunhão com ele. Quando você vai ter, aliás, você tem comunhão, mas não tem diálogo. Tem um monólogo. Porque você ora muito, mas você lê pouco. Você se aplica pouco à palavra de Deus. Aí aquele irmãozinho que está lá todo, né, distorcendo, mas ele lê a Bíblia lá, e ele pega esses textos superficiais e taca para você, e você compra. Por quê? Porque não lê, não estuda. Aí fala que Deus enviou o Filho da eternidade, e você acredita que Jesus veio numa viagem interestelar. Pum, vento de Maria. Aconteceu alguma coisa aqui, José? E deu uma confusão, redevous. José até pensou que estava sendo chifrado ali, né? Depois ele volta, o Espírito, porque tem que um anjo lá falar com ele, né? Mas esse foi o momento do envio? Quem estava aqui na aula passada sabe que não. E a Bíblia não tem outro caminho. Então, irmãos, não devemos estribar os nossos conceitos em cima de nós próprios, do nosso próprio entendimento. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que tem que ser buscado, orar. Espírito Santo, abre o meu coração, abre a minha mente, tira toda e varre toda a dúvida sobre esses conceitos errôneos. Eu estou aqui me segurando, irmão. Eu sei que está sendo gravado. Estou falando errôneo para fazer carinho nos irmãos trinitarianos.
Então, vamos seguir. Vamos ler primeiro, vamos deixar a Bíblia falar sobre isso. Primeiro Colossenses 1, 26. Vamos tentar ser rápido no gatilho aí. Primeiro Colossenses 1, 26. Vamos tentar terminar mais cedo hoje, né? Primeiro Colossenses, estou cismando de falar primeiro Colossenses, estou inventando agora um livro na Bíblia. E ele está lá procurando. Ai, desculpa. O primeiro Colossenses, ai, Jesus. É 1,16. Primeiro Colossenses. Onde eu tirei isso? Eu queria falar primeiro Colossenses, né? Para ler primeiro Colossenses, aí emendei tudo. Colossenses 1, 26, vamos lá. Pode ler aí alguém. Se quiser, o Eduardo mesmo pode ler, ou passar para outro, tanto faz, pode ir. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. Tá bom, segura aí. Volta lá. Ó, se você quiser colocar esse texto de Provérbios lá na eternidade, só tem um jeito, que é esse aí que nós estamos agora seguindo. Sendo que a sabedoria de Deus, certo? Mas em que termos? Continuemos aqui, ó. O mistério que esteve o quê? Oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus. Você pulou para o 27 aí, mas acho que é só o 26 mesmo. Pode, se quiser pular, pode ir, mas não, esse aí é o que eu quero. A esse Deus quis fazer conhecida a glória, a riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora vamos lá para 1 Pedro 1, 20. Primeiro Pedro 1, 20. Pode ler. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Volta lá. Conhecido antes da criação do mundo. Opa, parece que está batendo, né? Mas vamos continuar. Vamos ver se a Bíblia vai dizer se ele estava lá distinto ou na mente dele. Vai. Últimos tempos em vocês. Vai, 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Tá bom até aí. Agora, 1 Coríntios 2, não, vamos ler aqui, Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esse versículo aí é um dos chaves, como vamos explicar a questão do filho lá, na eternidade, quando eles falam que estava distinto. Porque se a gente colocar a sabedoria lá como Jesus, né? Jesus estava como lá, que a Bíblia diz? Estava o quê? Morto desde a fundação do mundo. Jesus estava lá literalmente, a sabedoria estava lá assim? Não tem sentido. Estava num caixão a sabedoria? Não. Só pode estar falando de um plano. Porque primeiro, se fosse a segunda pessoa, estaria morta, porque disse que ele estava lá morto desde a fundação do mundo. Agora vamos 1 João. Perdão, 1 João não, livro de João. João, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, que esse aqui... Não anotei. Versículo 1. Pode ler, quem achou? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No grego, logos, que essa palavra logos no grego significa plano, palavra. Tudo isso você pode embutir nessa palavra, que é o sentido dela. Então, no princípio, vamos tirar agora aqui e botar a palavra plano. No princípio era o plano. E o plano estava
com Deus. E o plano era Deus. Quando esse plano foi gerado lá, chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da eternidade. Certo? Errado. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Pode falar, pastor Joyce. Desculpa. Nascido de mulher. O plano estava com Deus e o plano era Deus. O Logos era Deus. Tem versão aí que deve estar Logos, né? No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Quando Jesus veio a ser gerado, aquele corpo humano foi gerado no ventre de Maria, e ele tomou forma, se aniquilou-se, virou um bebê como Ezequiel, como o Eliezer ali, está ali na mão do pai, um bebezinho, que dependeu de todos os conceitos biológicos humanos para ter desenvoltura física, intelectual, porque ele foi 100% homem, mas o espírito que estava nele era o Logos, a palavra de Deus, o próprio Deus manifestado, sendo a exata imagem de Deus, como diz Hebreus. A expressa, exata imagem de Deus. Deus havia falado com trovões, Deus havia falado com profetas, Deus havia falado com grandes líderes, como Moisés, mas agora, nos últimos tempos, Ele falou através de seu Filho, Ele se manifestou como Deus ali, naquele bebezinho, cresceu um intelecto, uma sabedoria, e Ele andou entre nós. O Logos era a manifestação de Deus entre os homens. Era uma linguagem pela qual jamais os hebreus tinham visto, nem mesmo os judeus, que são o mesmo povo, mas em épocas diferentes. O Deus que se tornou como um de nós, para saber o que você sente, para sentir os seus traumas, para sentir a sua dor, e entender quando você chora, quando você se magoa, Ele entende o que é o seu coração. Então esse foi o plano. Mas o que tem a ver, irmãos? Tem gente que vai falar, mas não tem a ver com sabedoria. Tem gente que quer ver a palavra ali, né? Então vamos continuar. 1 Coríntios 2, 6 a 8. Tentando correr. Vamos ver o que é. O que Deus coloca a sabedoria. Vamos lá. Entretanto, falamos de quê? Todos repitam ali a palavra. Entretanto, falamos de sabedoria. Falamos de sabedoria. É um ser distinto? Vamos ver o que ali o texto vai dizer. Entre os que já têm o quê? Você tem maturidade nesta manhã para entender tudo que está aqui falando aqui? Ou você... por isso que eu falo, irmão, antigamente eu era aquele crente cerol, unicista cerol, né? Cerol fino, lá no Rio chama cerol fininho. Passa aquele cerol fininho e corta tudo. Pipa vem dando aquela cruzada assim na pipa. Cheio de pipa trina assim, ó. Aí eu ia lá com a minha pipa, dava não sei como é que fala aqui em São Paulo, que dá aquela voada assim. Aí vai de bicando de lado, ó. E as pipas tudo embora. Antigamente eu era assim. E um 30 anos, irmão, corta. Inferno, passa régua. Jesus não sei o que, inferno, passa régua. Tem nem paciência. Não, chegou um ponto que quando eu tinha uns 14, 13 anos, 13 não, muito novo, mas eu acho que eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, ia debate, ficava procurando um para debater.
Hoje eu não tenho essa paciência. Não quer sentar, ouvir, vai ouvir. Eu não estou aqui para debater. Agora vamos lá. A sabedoria entre os que já têm maturidade. Continua. Mas não da sabedoria desta era. O tema está sobre sabedoria ou não está? Estou fugindo da hermenêutica? Está falando de que ali, irmão? Tema. Sabedoria. Ah, sabedoria era diferente. Não, nem conversa. Sabedoria é outra. Já está inventando uma quarta pessoa na Trindade. É 4 trindades, então tchau e benção. Está falando sobre o tema sabedoria. Aqui, nós estudamos a palavra de Deus ouvindo a Bíblia. E o tema se prende um ao outro. Sabedoria. Sabedoria. Vamos continuar. Desta era, nem dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Mas não, ao contrário, falamos da sabedoria de quem? Repita, irmãos. Mais forte. É a mesma lá? Lógico que é. Só que lá em Provérbios, o autor é poeta. O autor trouxe uma filosofia em cima, ali encaixou uma poesia, uma metáfora, uma expressão, uma figura de linguagem. Ele trouxe uma expressão para o entendimento. Aliás, de ponta a ponta de Provérbios é assim, eu vou lhe mostrar mais à frente. Que é um livro de poesia, ele trata como Jesus falava de parábolas. Para tentar passar uma mensagem, esse texto está dizendo a mesma coisa. Mas aqui a Bíblia está falando aqui de uma forma mais específica do que é essa sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus em mistério. Novamente a palavra sabedoria. Uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado. Lembra lá do morto desde a fundação do mundo. Aonde ele estava lá? Se fosse distinto, ia estar morto. Então não existe Deus morto. Estava onde então? No Logos. Então a interpretação unicista é a mais lógica que existe aqui. O plano, estava com Deus? Sim, no plano. Continuando lá. Préditem para a nossa glória antes do princípio das eras. Continue. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria. Lembra lá de João 10? Antes que Abraão existisse, eu sou. O grande eu sou está falando com vocês. E eles não entendiam. Mais à frente, alguns episódios na frente, está lá os discípulos também, batendo tic-teco. Ai, meu Deus do céu. Eu sou judeu. Minha fé é monoteísta. Saí de novo, né? Minha fé é monoteísta desde os princípios. Mais terno da minha idade. Não, o mestre... Oh, Felipe, vem cá. Oh, o mestre está viajando aí, cara. Você não viu lá em João 10, lá? Vamos falar assim para você entender, né? Ele bateu lá com o nosso sacerdote. Sabe aquele... O Jerebuel lá, que foi o meu professor, lá na sinagoga, cara, ele debateu com ele, mano. Foi ele que me ensinou o judaísmo, cara. Estava falando lá, ó. Jerebuel me ensinou que Deus só tem um indivisível. A essência dele é uma só. E por isso nós somos judeus, para apresentar o único Deus. Afinal de contas, nosso pai Abraão saiu de Terã para apresentar o monoteísmo à terra, o Deus único. E agora ele está falando que ele é o grande eu sou, cara, meu irmão. Desse jeito ele vai morrer. Aí a gente não vai poder fazer nada, que é 12 contra 300. 12 contra 300, fala 300. Aí, lá no íntimo, começa. Quando estão fora da multidão, está lá no núcleo de Jesus. O núcleo de Jesus eram os apóstolos. Os congregados eram os outros discípulos, que não é mencionado, mas ele tinha seguidores, que eram os congregados a ele também, que é onde ele estava, ele ia atrás. É? E agora tinha o núcleo. O núcleo dele era o ministério dele ali, os homens de plena confiança, tirando Judas, né?
Ele falou, Senhor, eu estou assim, meio tipo irmão obreiro de mundo, para perguntar. Engraçado. Eu queria fazer uma pergunta. Ele fala, filho. Mostra só o pai para a gente, que aí liquida essa fatura. Só mostra o pai. É que vai bastar. Eu acredito que Jesus, naquele momento, irmãos, fez uma cara de decepcionado. Falou, peraí, até vocês não entenderam? Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, a expressa, exata imagem de Deus que Hebreus falou. Mas os poderosos desta era, quem eram os poderosos para eles? Eram os gregos e os sacerdotes, que tinham poder ali a pé de igualdade com... Tanto é que eles discutiam com César lá, com César, com Pilatos, tinha livre acesso. Era uma jogada política ali. Aqueles homens eram poderosos, sacerdotes, sumo sacerdote, porque eles dominavam o povo. E o que Roma queria era esse controle. E esses homens poderosos, judeus, ajudavam a controlar as grandes massas, para não haver rebelião na época de Tibério César, que estava, por sinal, era um reino abalado. Entendeu essa sabedoria, pois... Se a tivessem entendido, não teriam crucificado quem? Quem? O Senhor da glória. Então, eu repito, a sabedoria era um ser distinto ou era o plano de salvação de seu filho, sua humanidade, ser entregue por nós na cruz do Calvário? Não sei para você, mas para mim fica claro isso aí, que era um plano. Entende? E quem era o Senhor da glória? O Senhor forte e poderoso. Pode ler aí, se você quiser aí. Está lá em Salmo 24:8. Quem é o Senhor da glória? É Jeová. Pode ler aí. Salmo 24:8. Por aí. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Quem é o Senhor da glória? Levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da glória. Até aí. Esse Senhor, no original, é Jeová. O Senhor da glória. Então, irmãos, o plano de salvação era o próprio Deus manifestado na carne, andar entre nós, se revelar àqueles mais íntimos que davam ouvido. Eu falei com o pastor, eu falei pastor Joedson, pastor Joedson, a gente tem assim, o pastor tem uma vida um pouco atarefada, né? Um pouco corrida. E vai visitar vai resolver coisas dele, coisas da igreja, maioria coisas da igreja. A maioria da conversa é sobre a igreja, né? E sobra pouco tempo para a gente, às vezes, parar, porque eu sou daqueles que esse tema, eu fecho até a portinha lá do quarto, lá, mas não é para eles, não precisa bater, né? Pode entrar a hora que quiser. Agora eu vou estar na casa dele, basta essa, entrar na casa dele, não entra aqui não, pode bater porta. Não, pode entrar a hora que quiser. Só que eu fecho a porta por causa do barulho dos carros, para que eu concentre. E eu vou de um pé só, irmão. Sempre fui assim. Quando eu entro num tema, eu mergulho no tema. Eu vou embora, eu vou estudar, eu vou papirar. E tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Tempo é sua vida. Então, se eu paro para estudar ali 1, 2, 3 horas, eu não sei nem quanto tempo que eu fiquei, mas eu devo ter ficado ali entre umas 5 horas, mais ou menos, naquele quarto ali. E parava e voltava. Aí teve até um lance, mano, teve até um lance das crianças querer ir lá para a gruta, né? Aí você vê, pastor, ele está querendo ir lá na gruta. Aí eu, caramba, Simone, mas agora eu estou aqui. Se eu acabar esse fio da meada aqui, cortar o raciocínio, vai me... Aí eu fiquei com pena. Não, tá bom. Aí eu fiquei com pena dos moleques, né? Que o Igor estava lá e tal. Aí eu parei lá um texto lá, grifei e saí.
fui lá, brinquei, me diverti com eles e voltei de novo para terminar o tema. Então, eu sou assim. Então, irmãos, quando eu venho aqui, eu tenho para trazer um tema que eu me preparei. Aí eu venho, vocês estão aqui. Aí vem outro domingo parece que vai ser outro tema. Mas aí uma outra oportunidade. Aí eu tenho que refazer tudo o que eu já falei, eu não acho justo comigo. Perdão. Eu tenho que ficar explicando uma coisa que eu já dei no outro domingo e a pessoa não veio, porque ela teve a liberdade dela de não vir, nem julga a pessoa. Mas eu não vou voltar a ponto atrás. Então, meus irmãos, a gente chegamos num ponto que não há dúvida